Então, pessoal, vamos lá, né? Vou chamar já o nosso primeiro trabalho, intitulado A Ludicidade na Infância, Experiências, Reflexões e Possibilidades, né? Das professoras Karen, Yasmin e Juliana. Fiquem à vontade, 15 minutos, vou marcar o tempo aqui, né? Aí eu vou desaparecer, aí quando tiver faltando um minuto meu, eu reapareço aqui, tá bom? É só você olhar para esse ali, quer dizer que o tempo está acabando, tá bom? Fica à vontade. Tá aparecendo minha tela aí? Tá aparecendo, mas não tá em tela cheia ainda. Se você quiser, eu posso apresentar. Tá ok aqui? Agora foi. Ótimo. Professor Rogério, eu não vou conseguir te ver, porque como tá a tela cheia aqui, eu não consigo ver ninguém. Mas aí você me sinaliza aí que eu... Sim, eu falo... Eu me organizo, tá bom? Mas eu vou tentar colocar aqui um cronômetro também para me organizar. Posso começar? Sim. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. Eu sou a professora Karen Loyola, sou psicóloga, brinquedista pela Associação Brasileira de Brinquedoteca, psicomotricista, tenho mestrado em bioengenharia, especialização em terapia cognitiva comportamental, em gestão de pessoas, em gestão e educação 4.0. Na verdade, quem iria apresentar esse trabalho hoje seriam as minhas alunas, a Yasmin e a Juliana. A Juliana está em uma outra sala, apresentando agora, simultaneamente, um outro trabalho. E a Yasmin, que seria que apresentaria esse, teve um problema, e aí eu tive que assumir. Mas vou aqui estar contando para vocês um pouquinho da experiência de relato do estágio profissionalizante que elas fizeram no 4º semestre na faculdade Unime de Itabuna, Bahia. Então, o título do trabalho é A Ludicidade na Infância, Experiências, Reflexões e Possibilidades. Esse trabalho ele vai apresentar experiências e resultados que foram obtidos, né, no estágio supervisionado em ludicidade infantil. Esse estágio ele foi realizado em uma creche chamada CAIC, que é o Centro de Atenção Integral à Criança, na cidade de Itabuna, na Bahia. Então, alunos do 4º semestre do curso de Psicologia da Faculdade Unime de Itabuna, chegando no 4º semestre, estavam ali inseridos nesse universo de estágio. Como eu já venho de uma vivência do brincar, por ter trabalhado por 14 anos em uma brinquedoteca, ter feito curso na Associação Brasileira, e ser completamente encantada pelos benefícios e por esse universo do brincar, eu apresentei a proposta do estágio ser em ludicidade infantil, e foi muito bem quisto, bem aceito. E a ideia era apresentar um pouco, tanto da teoria, desse embasamento teórico que a gente tem, acerca do brincar, quanto que esses alunos tivessem a oportunidade de vivenciar tudo isso que era aprendido e estudado na teoria, de uma forma prática, atendendo às demandas também da comunidade, né, da sociedade, da cidade onde eles estavam fazendo a graduação. Esse trabalho foi realizado no ano de 2018, com um grupo dessa turma, e eu subdividi a turma em mini-grupos, subgrupos, para estar trabalhando especificamente as salas dessa creche. A creche atende uma média de 160 crianças, com a idade de 2 a 3 anos de idade, e subdivide em salinhas que ficam com aproximadamente 15 a 16 crianças em cada sala. Então, cada grupo de estagiário ficava responsável por aquela salinha com aquela média de alunos. Esse encontro, ele acontecia uma vez por semana na faculdade para um momento teórico e uma vez por semana no local da creche para a atividade, atuação prática. Na supervisão teórica, eles tinham todo o embasamento teórico, né, as teorias, livros, estudos, documentários, debates, e também todo o planejamento e programação de quais atividades seriam realizadas em loco, né, no estágio lá na creche. Então, para compreender a importância das brincadeiras no cotidiano das crianças,
Eu utilizei um livro de Vera Barros, onde ela ressalta que no brincar casa-se a espontaneidade e a criatividade com a progressiva aceitação das regras sociais e morais. Em outras palavras, é brincando que a criança se humaniza. Então, nesse intuito de levar brincadeiras como um mecanismo para serem utilizados no desenvolvimento cognitivo, motor, imaginário, da sociabilização, entre outros, foi proposta essa a atividade. Então, a brincadeira, ela pode auxiliar na inserção desses indivíduos na sociedade. Então, entendendo esse contexto de creche como o primeiro contexto sociabilizador da criança, então ela sai do seu privado, que é da sua casa, e está ingressando no seu primeiro espaço social, nessa faixa etária ali, entendeu a importância de levar o brincar também como meio de estar desenvolvendo todos esses outros aspectos e também essa questão social. O objetivo do estágio era analisar o desenvolvimento cognitivo e psicomotor das crianças, assim como desenvolver atividades que estimulassem a psicomotricidade, a criatividade e também as relações interpessoais. As atividades executadas com as crianças, elas estavam atreladas com a psicomotricidade, com arte, música e conto de fadas. Foram realizadas de forma colaborativa, com instrumentos adequados para cada idade das crianças. Então, a gente teve a preocupação de propor, desenvolver atividades sempre atrelado com a faixa etária daquela criança. O plano de ação com as crianças integrou propostas de dramatização, cantigas infantis, atividades de enfiagem e circuito psicomotor. Os alunos também tinham ali um arcabouço teórico voltado para a questão da psicomotricidade. A metodologia colaborativa proposta pela orientadora foi importante para o bom desenvolvimento na prática, onde pudemos assumir o protagonismo das atividades desenvolvidas. Então, o que as alunas querem dizer com esse protagonismo? Então, foi feita questão de que esses alunos tivessem autonomia e atuassem diretamente com essas crianças, óbvio que com um preparo prévio, na instituição acadêmica, para que eles pudessem ali lidar com essas crianças, terem uma relação e propor as atividades que estavam sendo organizadas com a maior autonomia possível, lógico também com a supervisão da orientadora e com a presença das professoras e monitoras da própria instituição, da creche. Então, essa autonomia e deles poderem estar fazendo ali, tendo esse contato com a criança, foi algo que se destacou aí na fala desses alunos. E os resultados, que eles obtiveram aí durante toda essa experiência de estágio. Então, a partir do contato com as crianças, percebeu-se o mundo imaginário, um faz de conta, e que, com apenas materiais simples e utensílios que se encontram facilmente, pode-se estimular o desenvolvimento psicomotor. Então, ficou claro para esses alunos que propor atividades lúdicas e atividades que estimulem o desenvolvimento psicomotor não precisa de muitos elementos. Eles conseguiram fazer com materiais simples que eles mesmos construíram, ou que conseguiram, ou que tinha na própria instituição. Então, não tinha nada de muito distante da realidade, nada que não fosse acessível e que não pudesse ter colocado em prática. Notou-se também que a utilização da música facilitou a conquista do vínculo com as crianças, o que foi extremamente importante para a realização dessas atividades propostas. Algo que ficou relevante na percepção desses estagiários é que a utilização das músicas, das cantigas, das cirandas, das músicas de apresentação, das rodinhas de música, facilitou muito esse vínculo do estagiário com as crianças, e que esse vínculo foi extremamente importante para todo o decorrer das atividades que foram aí construídas ao longo desses 3 meses de atuação nesse local. Trazemos aqui algumas imagens das atividades que foram realizadas. Essa foi uma atividade de enfiagem, que foi proposta por estagiários, onde a criança estava ali
trabalhando a motricidade fina, com cordão, também fazendo a decoração do objeto. Eles também fizeram uma confecção junto com a criança de um cachorrinho, que trabalha também toda essa questão psicomotora, na motricidade fina, colocando ali bolinhas de isopor e na garrafinha PET, que foi decorada, e com uma tela de filó, onde o cachorrinho, quando a criança sopra, faz o movimento do sopro, as bolinhas se mexem, e isso faz ali toda uma dinamicidade no objeto, no brinquedo, que as crianças ficavam encantadas, trabalhando também toda essa questão aí psicomotora e sensorial. Uma outra atividade que foi realizada pelos alunos, pelos estagiários, aqui a gente está vendo o espaço lá da creche, uma área externa, foi o desenvolvimento do circuito psicomotor. Aqui na próxima imagem a gente consegue ver melhor todo o circuito que foi proposto pelos estagiários de atividade de coordenação motora ampla, também foi trabalhada aí as cores, associação, entre outros, e isso trazia muito dinamismo, e as crianças gostaram também bastante da atividade. O que chamou a atenção foi que os próprios professores ali puderam perceber que essas atividades poderiam ser realizadas de uma maneira bem simples, né, e que não estavam sendo feitas por falta de iniciativa mesmo. Essa imagem foi a imagem do encerramento do estágio na creche, onde foi apresentada a pecinha, né, a peça da história de Chapeuzinho Vermelho, todos os estagiários, e no auditório da creche, as crianças foram assistir com pipoca, então foi um evento de celebração, e utilizando da contação de história. Como considerações finais, né, essas experiências vividas no estágio foram muito provetosas e enriquecedoras, elas agregaram para o nosso desenvolvimento enquanto estudantes e futuras profissionais de psicologia. Também conhecemos pessoas empenhadas em desenvolver seu trabalho da melhor forma durante esse tempo. Ao final do estágio, conseguimos alcançar os objetivos estabelecidos por meio das estratégias utilizadas na prática, onde possibilitou a integração da aprendizagem teórica e prática, indo ao encontro de uma vivência significativa e contribuindo de forma efetiva no desenvolvimento das crianças. Então, esse foi o relato aí das alunas, das estagiárias, na conclusão do seu trabalho de estágio. Essas foram as referências utilizadas nesse slide, e aqui fica a nossa gratidão por essa escuta e os nossos contatos, caso tenha interesse de entender melhor como foi feito o trabalho. Parabéns, professora Karen, viu? Muito bom. Eu vou tocando aqui os trabalhos, como nós temos 4, né? Acho que o professor Glaudinei e o professor Douglas vão concordar. Vamos fazer 2, fazemos uma fala, depois mais 2, uma fala, pode ser? Pode ser. Ótimo. O professor Glaudinei está aqui também. Queria se apresentar, professor Glaudinei e o professor Douglas, que também são avaliadores aqui das mesas, sabe? Estão aí, ó, conosco, né? Daqui a pouco eles vão falar bastante, né? Então, vamos lá para o próximo trabalho. O próximo trabalho é da professora Caroline Diniz, intitulado Jogos e Brincadeiras como Elementos do Patrimônio Cultural. Relata experiências do curso de bacharelado em turismo, né? Da Universidade Federal aí do Maranhão, Campo São Bernardo. Fique à vontade, professora Caroline, viu? E 15 minutos, eu vou cronometrar assim que você iniciar e falar assim, pode começar, eu cronometro aqui para te ajudar, tá bom? Tá ok, obrigada. Obrigada, professor. De nada. Aí, se o professor Ítalo puder apresentar. Vou apresentar sim, um segundinho. Obrigada. Ok, obrigada, professor. Está dizendo para todo mundo, né? Para mim está ok aqui, então acho que eu já posso começar. Sim, fica à vontade.
Tá, obrigada, professor Rogério. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Caroline Diniz, sou professora do curso de Bacharelado em Turismo da UFMA, Campo São Bernardo, e hoje eu trago um pouco para vocês a experiência de um projeto de extensão que se iniciou no ano de 2020, né? Esse projeto ainda está em desenvolvimento, que trabalha com a inclusão social, com o turismo, na perspectiva da educação pelo e para o lazer. A gente traz um pouco dessa experiência que os alunos estão tendo, né, ao longo desse processo. O nome do nosso trabalho é Jogos e Brincadeiras, como elementos do patrimônio cultural, um relato de experiências do curso de bacharelado em turismo. Pode passar, por favor. Bom, a gente parte do pressuposto teórico de que os jogos, as brincadeiras tradicionais são elementos do patrimônio afetivo de uma cidade, contribuem para a construção da identidade, né, dos sujeitos, contribui também para a vinculação, né, afetiva, simbólica, contribui também para a gente compreender os processos históricos, sociais. Então, por meio desse projeto, a gente traz toda essa relação entre memória, identidade, as relações de pertencimento, que o brincar também possibilita para os moradores, porque a gente percebeu que lá os moradores não têm um espaço assim, efetivo onde essas brincadeiras podem ocorrer. Não existe espaços para a prática de lazer, prática de recreação. Então, o projeto ele vem, de certa forma, contribuir para valorizar também os jogos, as brincadeiras tradicionais, possibilitar esse momento também de vinculação, de laços afetivos dos moradores com a própria cidade. Então, a gente parte desse pressuposto teórico, né? Os jogos, as brincadeiras, também são elementos do patrimônio cultural, também são importantes para a gente compreender as identidades que se formam tanto na zona urbana quanto na zona rural da cidade, e também são constitutivos da memória. Então, a partir da disciplina de gestão de empreendimentos de lazer e da disciplina de história e patrimônio cultural, surgiu esse projeto de extensão, onde a gente atua junto com outros professores do curso e com alunos voluntários. Pode passar, por favor. Bom, então, o nosso objetivo dessa comunicação é refletir um pouco sobre os jogos e as brincadeiras tradicionais como elementos do patrimônio a partir dessa experiência pioneira do curso de turismo. É um curso recente, lá na região de São Bernardo, no município de São Bernardo, é um curso novo, a gente está formando agora a nossa primeira turma, a gente sentiu a necessidade também de fortalecer esses vínculos dos moradores com a cidade e também propiciar uma prática efetiva para os alunos do curso. Pode passar, por favor. Bom, só para situar, o município de São Bernardo, ele fica numa região chamada Baixo Parnaíba Maranhense, é uma região predominantemente rural, então a gente tem muitos povoados, muitos elementos simbólicos, engenhos, trilhas, que são propícias para as realizações de jogos, de brincadeiras, que a própria comunidade vem desenvolvendo de forma espontânea. Então, como falei inicialmente, o curso ele é novo, né, é recente, a primeira turma está formando, então a gente sentiu a necessidade também de sensibilizar os moradores sobre a importância do turismo e também vincular turismo e lazer, que era algo que ainda não estava sendo desenvolvido na cidade. Então, esse projeto de extensão também vem com esse objetivo de mapear as práticas tradicionais de lazer, a percepção que a comunidade tem em relação aos espaços de lazer, ao tempo disponível, à recreação, mapear também os espaços que existem, públicos e privados de lazer, e a gente sentiu a necessidade de ver a questão do brincar, né? Como as crianças brincam, já que lá tem praças, mas as praças não são adequadas, será que a escola também desenvolve alguma atividade nesse sentido? E o curso de turismo, como é que ele pode contribuir dentro dessas questões relacionadas ao lazer, já que a gente trabalha muito a questão do entretenimento, do mercado, da gestão, mas e a parte cultural, simbólica, de patrimônio, como é que a gente poderia também atuar junto com esses moradores? Então, o projeto, ele surge também dessa necessidade. Pode passar, por favor. Bom, então aqui é um pouco das imagens que eu vou mostrar para vocês desse projeto de extensão, né? Dentre eles, temos a questão dos jogos, das brincadeiras e oficinas que os próprios alunos planejam, desenvolvem, inicialmente em sala de aula e depois nos espaços, tanto da universidade, que a gente utiliza a quadra, mas também, dependendo, né, do contexto, os alunos
iam também nas escolas para desenvolver palestras, oficinas educativas e trabalhar questões de memória, identidade e relações de pertencimento. Então, esse é o nome do nosso projeto, Projeto de Extensão Lazer, Espaço de Sociabilidade e Inclusão Social por meio do Turismo LAESP. Pode passar, por favor. Bom, o que a gente tem percebido nesses primeiros 2 anos do projeto? Primeiro, as atividades, as oficinas que foram desenvolvidas pelos próprios alunos, foram planejadas, organizadas pelos alunos, envolvendo tanto crianças da zona urbana, da zona rural, jovens e idosos lá na universidade, né, utilizando a quadra da universidade. Isso foi extremamente interessante, porque tem ampliado o olhar dos moradores sobre a importância do brincar, e principalmente a importância dos jogos, das brincadeiras, como elementos do patrimônio imaterial da cidade. A gente percebeu que antes eles não tinham essa percepção do quanto que o jogo, a brincadeira, faz parte também da construção identitária deles, da própria constituição da cidade. É importante valorizar também os jogos e as brincadeiras. Então, os alunos conseguiram fazer isso por meio das oficinas. Nós também desenvolvemos, aí já no campo virtual, né, em virtude da pandemia, uma mostra cultural, né, com o objetivo de dar visibilidade também aos saberes e fazeres locais, porque a gente percebeu que muitas manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, já estavam em processo de desaparecimento. Então, a gente viu também uma oportunidade dentro desse projeto, né, de abraçar também essas exposições em caráter virtual. E aí também a gente traz como resultado preliminar do projeto a escuta cultural. Tivemos uma oportunidade de trabalhar com os idosos, onde os alunos desenvolveram oficinas de memória. Isso também possibilitou que a gente, né, tivesse uma metodologia para escutar esses idosos, né, por meio da contação de histórias, e valorizou muito e estimulou muito a autoestima desses moradores. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu trago algumas imagens, né, das atividades, né, dos jogos, das brincadeiras, das palestras, das oficinas que foram desenvolvidas até então, né, antes da pandemia. Pode passar, por favor, rapidamente. Aqui é a que eu falei para vocês, né, a atividade que a gente fez com um grupo de idosos, né, existe uma associação de idosos lá em São Bernardo, que é bem atuante, né, os idosos são bem participativos, e houve essa interação, né, esse vínculo aí entre os alunos do projeto e também os idosos. Então, eles participaram com uma manhã bastante produtiva, onde houve contação de história, música, teatro, os próprios idosos trouxeram elementos, né, do brincar, e aí foi bastante interessante, utilizou-se também fotografias, então foi um momento importante, tanto para eles, quanto para os alunos, já que a maioria não tinha tido até então uma experiência prática, né, de planejamento, de execução de propostas de lazer e de recreação. Pode passar, por favor. Aqui são atividades que foram desenvolvidas dentro de uma escola, né, lá em São Bernardo, e também houve uma parceria importante com a direção da escola, também foi uma atividade pioneira do curso de turismo. Até então, os outros cursos já haviam desenvolvido atividades de estágio, mas especificamente de oficinas lúdicas, o curso de turismo ele foi pioneiro nesse sentido. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se tem mais algumas fotos. Aqui também foram atividades desenvolvidas com outro grupo de idosos, isso já dentro do campus universitário, né, na quadra e nas áreas livres, né, do campus. Então, nesse momento, muitos dos idosos sequer conheciam que existia a Universidade Federal. Então, o projeto ele foi importante também no sentido de dar visibilidade, não só ao curso, mas também ao campus, e possibilitar esse estreitamento, né, de laços, né, entre a prática extensionista, o ensino, a pesquisa universitária também com a comunidade. Então, foi uma troca aí de saberes bastante interessante nesse contexto. Pode passar, por favor. Bom, aqui já é a parte do planejamento, da organização dos alunos, antes da recepção desse grupo de idosos, que foi até a universidade conhecer as instalações e participar das atividades planejadas. Pode passar, por favor. Mais algumas imagens, né, de atividades que foram desenvolvidas também na escola municipal. Pode passar, por favor.
A mostra cultural que eu falei anteriormente para vocês, né, que a gente fez também, já em caráter virtual, porque já foi no período da pandemia, então a gente migrou para o universo virtual e realizamos uma mostra cultural e foi bastante teve bastante receptividade em relação aos moradores, né, eles se viram, se perceberam, viram as imagens das cidades, imagens das manifestações, então foi bastante importante também no sentido de estreitar esses laços, essas relações. O nome da mostra foi Turismo no Mundo das Artes, Olhares Transversais. Então, muitos alunos também participaram dessa mostra, apresentando performances, cantigas de roda, mostrando também as suas potencialidades culturais para a comunidade. Pode passar, por favor. Bom, as perspectivas futuras, né, com a pandemia, o projeto, ele foi meio que interrompido, e a gente está repensando, redirecionando como nós vamos trabalhar agora na perspectiva do lazer nesse ambiente virtual. E duas propostas aí foram bem sinalizadas pela equipe. A primeira, o mapeamento de jogos e brincadeiras tradicionais, para a gente perceber como que são esses jogos, quais são as brincadeiras, principalmente na zona rural, que a gente não tem muito conhecimento sobre o lazer rural. Então, a ideia é fazer esse mapeamento dos jogos e brincadeiras, uma espécie de inventário, né, dos jogos das brincadeiras locais. Também já estamos fazendo entrevistas, né, de forma online com alguns moradores, associação de moradores, para saber a percepção deles sobre os espaços de lazer, sobre as práticas socioculturais que eles vêm desenvolvendo. Essa seria a primeira vertente. E a segunda vertente que a gente pretende desenvolver a partir do segundo semestre é a oferta de minicursos, oficinas e lives, onde a gente vai debater questões relacionadas a patrimônio cultural, a memória, a identidade, os jogos, brincadeiras como elementos do patrimônio cultural, e também a gente pretende fortalecer o empreendedorismo comunitário nas áreas de lazer e recreação, porque a gente percebe que lá existe um mercado, uma demanda forte para a área de lazer, né, da recreação, então a gente também vai ofertar minicursos e oficinas nesse sentido também de profissionalizar as pessoas que já trabalham, já atuam de alguma forma com o lazer e com a recreação na cidade. Pode passar, por favor. Bom, essas foram as referências que foram utilizadas na construção desse reporte. Pode passar, por favor. E aqui os meus contatos, e estou aberta para enfim, para sugestões, né, para acréscimos, que é um projeto que ainda está em construção, então eu fico à disposição aí, espero aprender muito com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Caroline, né? Foi excelente a sua fala, tal qual da professora Karen, e agora nós vamos fazer um bloco aqui de uma roda de conversa, vamos falar assim, né? Professor Claudinei e professor Douglas, fiquem à vontade aí para colocar as suas impressões quanto aos dois trabalhos apresentados. Bom dia a todos e a todas. Professor Claudinei, se eu quiser começar, fica à vontade. O senhor prefere começar? Eu começo? Eu comecei da outra vez, vamos intercalar. Tranquilo. Obrigado. Né? Eu queria primeiramente me pedir desculpas, porque eu já cheguei, né? No calor dos trabalhos, a gente estava mediando outra sala igualmente, mas é a correria desses eventos que realmente, né? Isso só mostra que o evento está sendo bem frequentado, bem participado e que muita coisa boa está acontecendo. Então, pelo que eu pude perceber do trabalho da Karen, isso foi algo que realmente ficou bem destacado, né? Essa possibilidade de trazer as atividades que foram elaboradas, principalmente com o trabalho de diferentes materiais, então é algo que realmente se destaca nesse sentido, principalmente porque no campo da educação infantil, sobretudo nesse período de pandemia, como a gente percebe, é inclusive algo que é debate nos especiais, não é o meu caso, não trabalho especificamente com educação infantil, mas por estar nessa frequência do contexto acadêmico, né, dessa vivência, a gente escuta muito que a educação infantil, muitas vezes, na perspectiva escolar, passa a ser entendida com outros olhares que não são aqueles do objetivo pedagógico, né, notadamente. E aí, no contexto de pandemia, a gente tem a acentuação de algumas dessas questões mais agudas, mais graves, como é o fato de que, às vezes, o contato da criança com o ambiente escolar e a família, consequentemente, acabam sendo meio que alijados, afastados, como uma coisa de segunda importância. A gente sabe que, talvez, seja algo de importância capital, sobretudo nesse primeiro momento, para a composição de todo esse repertório cultural, social e afetivo
Então, assim, destaco, parabenizo o trabalho, realmente muito importante. E eu ouvi alguém comentar, inclusive no chat, já fazendo a respeito do trabalho da Caroline, como é trabalhar o brincar no turismo. Anos atrás, quando tive contato com alguns trabalhos que envolviam a prática da recreação na perspectiva do turismo, desde trabalhos com grupos de teatro, até mesmo trabalhos com essa questão de jogos associados a atividades de turismo especificamente. Então, isso é uma prova muito interessante de que a gente tem um ambiente plural e que isso agrega, que isso realmente traz uma soma muito grande de conhecimento para esse nosso momento. E aí um ponto do seu trabalho que eu também achei de importante destaque, assim, de relevância, essa questão que eu acredito que vai se desdobrar depois, principalmente, né, porque o projeto passa por uma transição, pelo que eu posso entender, né, do presencial para futuramente o remoto, dessa identificação dessas potencialidades na região, de pessoas que já trabalham com isso, de como capacitar esse público, como orientar esse público para uma tarefa de fato orientada do campo profissional. Acho que isso é muito importante e algo que também me chama muito a questão da identificação desse lazer rural, né, de que ambientes lúdicos, ambientes de vivência, de prática, de jogo, que estão se apresentando, até para que haja, como você mesma disse na apresentação, quando você falou do evento que foi realizado, esse processo de identificação, né, e aí você tem toda uma apropriação cultural, afetiva. No mais, parabenizar, são trabalhos que estão excelentes, realmente foram muito bons. Passar a palavra para o professor Claudinei. Bom, gente, bom dia, né? Desculpem também, eu cheguei depois que a gente estava finalizando a outra sala, né? Eu queria parabenizar os dois trabalhos, achei fantástico, né? As atividades de vocês, tanto o trabalho da Karen com as crianças, com essa questão do brinquedo, da confecção dos brinquedos e o brincar fazendo os próprios brinquedos, achei muito legal, isso é muito importante. E também parabenizar a Caroline, né, dessas atividades de brincar no turismo, né? Eu também tinha pensado nisso, eu disse, caramba, que legal ver, né, a área do turismo também utilizando a ideia do brincar. Eu até achei assim, não, já deve ser uma prática normal no turismo, e eu que estou por fora, mas eu queria parabenizar, né, essa utilização do brincar também no turismo e relacionar com essa questão do patrimônio cultural. Achei muito interessante, né? Ver as brincadeiras locais também como patrimônio cultural. Aí eu teria só algumas né, curiosidades, né? Que se der tempo, vocês puderem falar rapidamente, né? Com relação a Karen, né? Se tu tiver falado, me desculpa, porque como eu cheguei depois, né? Você pode ter falado e eu não ter ouvido. Mas eu fiquei curioso de saber se as atividades que vocês fizeram em algum momento envolveu a família, né? Além das crianças, a família das crianças também, uma atividade conjunto, né? E as ações que vocês estão pensando em desenvolver agora durante esse período da pandemia, que isso você falou, eu não ouvi, né? E a Caroline, né? Eu fiquei curioso de saber, aí a curiosidade minha, né? A relação das brincadeiras com o folclore local, se teria alguma relação. Inclusive, eu fica a minha sugestão, você falou que tem a ideia de fazer um trabalho, de catalogar essas brincadeiras e tudo, né? Eu queria te falar que seria interessante você aproveitar essa iniciativa, vocês também coletarem o folclore, as histórias locais. Eu acho que seria um patrimônio cultural muito, muito legal de vocês colocarem também nessa plataforma que vocês estão desenvolvendo, e é um patrimônio muito importante que às vezes se perde, principalmente pelo fato das pessoas estarem ligadas em outras coisas que não aquilo que se conta no local, né? Então, acho que seria interessante. E eu fiquei curioso também de saber se vocês pretenderam fazer ou fizeram alguma atividade com os idosos e as crianças juntos, assim, se vocês já pensaram em fazer essa troca, né? Essa troca aí de gerações, esse contato com as gerações, que eu acho que seria bem interessante e curioso também. É isso. Vou começar respondendo, tá? Essa atividade, esse trabalho, ele foi realizado em 2018 pelos estagiários. Então, no curso de psicologia, a partir do 4º semestre, os alunos eles já são ingressados ali, né, nesse universo da prática. E foi a proposta que eu trouxe deles fazerem a prática deles numa creche, usando o brincar. E eles gostaram bastante, enfim. Como for, esse que a gente está trazendo aconteceu em 2018, mas eu já tinha iniciado há bastante tempo em 2 instituições na cidade de Itabuna, que é essa da CAIG que eu apresentei,
e uma outra que é Pequeno Lar, que é, isso já fala da sua terceira pergunta, que é uma instituição que é colada a um abrigo de idosos. Então, tem uma creche na parte de cima e um abrigo de idosos na parte de baixo. É uma outra instituição, não essa que eu apresentei, mas a proposta de estágio é a mesma. Então, outros alunos de outras turmas e outros anos fizeram esse mesmo trabalho nesse outro espaço. E uma das propostas que eu tinha era justamente de fazer uma ligação da criança com os idosos. Até porque do espaço onde a gente ficava, dava para ter acesso, né, de um e do outro. E eu já vi, existe nos Estados Unidos um trabalho belíssimo de uma instituição que, no mesmo espaço, estão os idosos que estão no abrigo e as crianças na creche. E os benefícios disso têm sido inúmeros para ambos, tanto para as crianças quanto para os idosos, essa troca. Então, eu tive a intenção de fazer essa proposta, mas acabou que não deu certo por conta burocrática da instituição. E os alunos ficaram muito interessados também. Em relação a dar continuidade, como esse trabalho foi feito em 2018, foram as alunas que toparam apresentar o trabalho aqui no evento, eu, em 2020, me mudei para Brasília, onde eu estou atuando agora. Então, eu estou trabalhando em uma outra universidade em Brasília, desde 2020, também com essa proposta de levar esse estágio, só que quando chegou o momento de levar para a prática, houve a pandemia. E aí as atividades elas ficaram suspensas. Mesmo se eu estivesse na cidade de Itabuna, na Bahia, isso não seria possível, porque, infelizmente, todas as atividades presenciais de creche e escolas estão totalmente suspensas. Como esse espaço é um espaço do município, é um município que mantém, não está funcionando desde o início da pandemia. Então, infelizmente, não consigo nem imaginar como é que essas crianças estão aí sendo atendidas, e só lamentar e esperar que medidas sejam tomadas, mas não deu continuidade por conta disso. Acho que eu respondi as 3 perguntas que você fez. Obrigado. Bom, professor, muito obrigada pela sua reação, seus questionamentos. Já anotei, né, a relação dos idosos com as crianças, algo que a gente não havia pensado, mas super anotei aqui. Quem sabe a gente não possa desenvolver algo relacionado, né, com esses dois públicos, né, essa troca aí de saberes vai ser bastante interessante para o projeto. Em relação aos folguedos, né, populares tradicionais, existe sim uma relação muito forte entre lazer, trabalho e diversão, principalmente para as crianças, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar 2 grupos de dança portuguesa e também de artesanato, então a gente percebe que mesmo nesses momentos de trabalho, o brincar ele se faz presente, né? A forma de transmissão também dessas manifestações dos mais velhos para as crianças também seguem todo um ritual lúdico, por assim dizer, porque mesmo nessas manifestações a gente consegue perceber a presença de um público jovem que valoriza e que quer aprender de forma lúdica. Então, por exemplo, confecção de matracas, né, do Bumba Meu Boi, ou dos pandeiros, a gente percebe que mesmo nesses momentos de trabalho, assim, vamos dizer, de confecção de algo para brincadeira, a gente percebe aí o lazer, a diversão e a fé também, muito forte, muito presente aí entre os jovens, as crianças e os adultos. A gente percebe essa valorização. E a gente teve apenas uma atividade com os idosos, especificamente, foi na disciplina de patrimônio, né, História e Patrimônio Cultural, que a gente desenvolveu uma oficina de contação de histórias, e a gente trouxe os avós dos estudantes, das crianças, aí foi aquela surpresa, né, será que meu avô ele tem uma história interessante para contar, né, da infância dele, né, do brincar dele, então foi uma experiência bastante significativa, uma experiência piloto que a gente pretende desenvolver e, quem sabe, fortalecê-la mais para frente. Não sei se eu respondi tudo, mas eu anotei bastante. Eu lembrei de uma pergunta que você tinha feito em relação à família, se a gente fez algum trabalho com a família. Na creche, a criança lá fica período integral, justamente para a família estar trabalhando. Então, como funciona durante a semana e a família está trabalhando nesse espaço, não teve nenhuma atividade voltada para a família. Tá bom, obrigado.
Rogério? Parabéns, professora Karen, professora Caroline, né? Vamos agora mais um bloco, né, com 2 trabalhos aí. Gostaria de chamar agora a professora Estela e a professora Maria Vitória Lamed, que vão apresentar o trabalho O Lúdico na Prática Metodológica do Ensino Superior. Então, fiquem à vontade aí, né, 15 minutos, vou controlando aqui também, ajudando. Quando tiver ali no finalzinho, eu dou um oi aí. Então, fica à vontade, professora Maria Vitória, fica à vontade, professora Estela. Oi, gente, bom dia. Pedir a paciência de todos para botar a apresentação aqui. Está aparecendo? Que eu não vejo mais. Só para confirmar, por favor. Tá, mas não está em tela cheia. Opa, peraí. Agora foi? Agora foi. Ok, vamos começar então. Gente, bom dia. Eu me chamo Estela Maria, vou apresentar o trabalho Lúdico na Prática Metodológica do Ensino Superior, junto à professora doutora Maria Vitória Campos Mamed Maia, que também é minha orientadora. Esse trabalho foi pensado a partir da minha experiência enquanto estudante do curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da UFRJ, junto à minha atuação como pesquisadora bolsista no grupo de pesquisa Lupea. E para falar um pouquinho do Lupea, né, que é o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, ele tem como foco de pesquisa a importância do lúdico e da criatividade nas diversas modalidades da educação e espaços não formais de ensino. Essa pesquisa em específico está vinculada ao projeto Lúdico no Ensino Superior, uma prática impossível, e tem por objetivo explorar a possibilidade do lúdico na prática metodológica do ensino superior, entendendo, junto à criatividade, como eixo fundamental para a formação docente. Agora, sobre a pesquisa em si, ela tem cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, com observação ativa, e os dados obtidos foram analisados seguindo o método temático de Bardhan, com os descritores de análise primários lúdico, criatividade e ambiente suficientemente bom. Foi realizado o processo de triangulação de dados entre 3 disciplinas distintas, realizadas nos 2 semestres de 2018 do curso de Pedagogia, sendo elas as disciplinas obrigatórias da grade curricular, Concepções e Práticas de Educação Infantil, Psicopedagogia e a disciplina eletiva de Psicanálise e Educação. Foi por conta das experiências potentes vividas nessas disciplinas que a gente foi motivada a pensar e realizar toda essa pesquisa. Mas a gente também fez aqui um recorte com os dados da pesquisa eletiva de psicanálise, pois teve um maior aprofundamento, tanto teórico quanto de material recolhido. E aí a gente realizou uma outra triangulação com as fotos e filmagens, relatos e os materiais construídos nessa disciplina. E para poder iniciar, a gente destrinchou as ideias do próprio título que a gente criou, né? No qual entendemos o termo prática metodológica como toda e qualquer forma na qual um procedimento está sendo aplicado. E aí o uso dessa expressão partiu do nosso próprio questionamento sobre o potencial da teoria winnicottiana em conversa com a educação, já que o Winnicott é um psicanalista, né, e aí a gente tenta fazer esse diálogo com a educação, e aí, no caso, entraria na prática pedagógica do dia a dia, na intenção de facilitar a criação de vínculos, promovendo um ambiente suficientemente bom, que é um conceito de Winnicott. E aí a gente entra na base da nossa discussão,
que é sobre falar do desejo de explorar o lúdico como toda e qualquer forma de se expressar do sujeito. Isso viria a partir de um ambiente suficientemente bom, que a gente descreve como um espaço que acolhe o sujeito com segurança, que permite essa expressão, e que dessa maneira tem a criação e o estímulo de vínculos, das relações afetivas que acabam sendo potencializados, tanto entre as pessoas como naquele ambiente que elas estão envolvidas. E aí todos esses vínculos, permitem para o Winnicott, né, a manifestação da criatividade, que para o autor é a força motriz das ações do ser humano e que age diretamente na nossa formação enquanto sujeitos sociais. E sendo o ensino superior um espaço de formação, é exatamente nesse processo, e por isso essa linha, né, processual, da ação, da prática metodológica, que o potencial do lúdico entra, que tem essa capacidade de estimular o ambiente, promover os vínculos e se tornar um caminho criador e até mesmo facilitador para o conhecimento entre todos os envolvidos. E aí, partindo para o recorte da disciplina psicanálise, foi, né, perguntado o interesse de cada estudante de estar ali, por que eles se inscreveram naquela disciplina e quais os temas que os interessavam, levando a uma decisão de 5 temas gerais. E aí foi, então, construído um programa que uniu as respostas da turma junto com a ementa da disciplina, que já existia, né, já decidida, com os temas sendo levantados de diferentes formas, geralmente interligados com algo que estava ocorrendo naquele período, no ano de 2018, junto a um texto, né? Aí a gente integrava os assuntos. As diferentes formas de avaliação foram propostas pela professora, tendo sido aberto um debate para entender o que cada um desses trabalhos significava, tanto para o nosso aprendizado quanto para a nossa formação pedagógica. E o exemplo disso foi a utilização de 2 mapas conceituais, tanto um individual quanto um construído em grupo, que consiste em um esquema que organiza ideias de diferentes formas. E aqui eu botei essa foto de ilustração, foi utilizado usando recorte e colagem. E esses mapas usaram dos vários conceitos que foram trabalhados até aquele momento, né, na disciplina, e acabaram por ser ressignificados, ganhando novos sentidos. Nisso, a gente trouxe a Alicia Fernandes, né, que trabalha o conceito da emergência do símbolo no sujeito humano, que é o processo que o sujeito entra em contato com certo objeto, conhece esse objeto novo, né, e aí coloca um significado em cima daquele objeto, entendendo ele de uma forma única para si. E essa capacidade de colocar um significado naquele objeto desconhecido, que agora ficou novo, né, se tornou conhecido, só é possível por conta dos vínculos, que permitiu a possibilidade de trabalhar esses diversos conceitos, e que podem, no início, parecer complexos e até assustadores. E algumas falas foram bem marcantes nesse sentido. A gente tem o registro, né, que um aluno afirmou que não tinha noção de como que ia aprender tanto usando um mapa conceitual feito de recorte, colagem de revista, e o outro afirmou que preferia estudar e fazer uma prova do que pensar na construção de um projeto coletivo. Pediu para a professora, inclusive, que se ela pudesse formular uma prova para ele preferia. E esses momentos nos fizeram perceber como que tem uma desconfiança, né, por parte dos estudantes da graduação quando novos caminhos são propostos, e que tem uma dificuldade de conseguir se expressar de novas formas diferentes do padrão formalizado e esperado no ensino superior. E aí levou a outra reflexão de como o lúdico foi sendo cada vez mais afastado dos processos de ensino-aprendizagem no espaço do ensino superior, e que muitas vezes é estimulada a competição, a limitação da expressão do corpo acontece, e a formação dos vínculos afetivos acabam sendo diminuídas. E aí a gente vai para a construção da avaliação final da disciplina, que expressou bem essa dificuldade. Foi a construção de um jogo totalmente construído e pensado pela turma, desde o tema quanto o formato e as regras. E a única exigência é que tivesse início e fim e que todos participassem.
foi feito, então, o jogo da vida universitária. O jogo teve formato de trilha, sendo feito com números alternados de 1 a 1 e dividido em 3 momentos: pré-faculdade, a graduação e a pós-faculdade. E, além disso, tinha uma pilha de fichas correspondentes a cada um desses momentos. Os jogadores rolavam um dado, que foi construído também, e movimentavam seus peões, que foi feito com palitos de picolé, se eu não estou enganada. E aí, se caíssem num quadradinho que tinha um número, retiravam uma ficha daquele momento. E cada ficha tinha um comando que passavam por uma série de dificuldades da vida universitária, tais como não conseguir entrar na universidade, que aí já foi caracterizado como uma dificuldade, reprovação, corte de bolsas, greve, problemas de saúde física e mental, e até não conseguir um emprego para se manter naquele espaço. E o jogo, eu lembro bem disso, porque eu também estava inserida enquanto estudante, né? Foi nos surpreendendo, mesmo que a gente tenha criado ele, por representar situações muito dolorosas e cruéis mesmo, e até certo desconforto quando a gente não conseguia seguir no jogo. Parecia que a gente não conseguia chegar no final. E aí a gente acabou percebendo que representamos obstáculos nas nossas próprias vidas e a gente precisou encarar de frente no espaço de uma sala de aula de 50 minutos, não, de 1 hora e pouca. E poucas eram as fichas que indicavam coisas positivas, e quando elas apareciam, a gente comemorava muito, né? E tinham fichas que faziam com que os jogadores tomassem decisões quanto ao destino deles, como aceitar uma proposta de emprego ou puxar uma extensão. E também tinham fichas que enviavam direto para o limbo, que é esse espaço aqui preto descrito. E o limbo foi descrito pelos estudantes como completo nada. Um lugar que não se permite ver saída, e a não ser que certas circunstâncias do jogo deixassem. E uma das cartas que enviava diretamente para o limbo, por exemplo, tinha o trancamento da faculdade por conta de questões de saúde mental. E aí o jogador tinha que esperar 2 rodadas para conseguir jogar de novo. Em cada momento também tinha uma ficha que era uma surpresa de morte, no seu sentido literal, assim como a morte ela realmente é, e ela aparecia, do nada. E uma das rodadas de morte, a gente tem registro, que foi uma das primeiras cartas a aparecer no pré-faculdade, como um ataque cardíaco causado pelos nervos de vestibular. E um diálogo marcante que aconteceu foi: mas eu preciso esperar por 2 rodadas? E teve uma resposta de um outro estudante falando: ué, você disse que não quer morrer, então você vai ter que sofrer. E mesmo assim, a turma se divertiu muito enquanto jogava. Eu lembro que foi uma tarde que a gente teve um espaço muito bom de diálogo entre as nossas situações. A gente foi associando vários momentos que a gente realmente tinha vivido, experiências universitárias. E tal como nos levantou como resultados o reconhecimento dos conceitos ressignificados e representados ali naquele jogo. E como o lúdico permite que sejam expressadas inseguranças, dificuldades e problemáticas do dia a dia. A gente também teve uma mudança da visão dos estudantes sobre o próprio lúdico, que muitos estudantes ficavam receosos no começo da disciplina sobre aquela proposta que estava sendo colocada. E no final estavam todos ali jogando, interagindo, né? Se colocando ali também. E levantou uma reflexão sobre o que leva os estudantes da graduação, ao discutir e trabalhar suas experiências, falarem majoritariamente sobre aspectos negativos. Como conclusões, a gente tem a necessidade de perceber o sofrimento psíquico vindo da vivência no espaço educacional e da dificuldade de enxergar saídas possíveis. A importância de promover e elevar o pensamento criativo por meio da inserção do lúdico na prática metodológica, e entender que isso é, sim, uma possibilidade, que é fundamental para o surgimento de pessoas reflexivas, críticas e sensíveis frente à malha social, e reconhecer que o brincar e o aprender significativo podem e devem permear a formação de educadores. E aqui nós temos as nossas referências e os nossos contatos.
Ótimo. Parabéns, professora Stella, professora Maria Vitória. Muito boa a apresentação de vocês. Excelente trabalho. Professora Maria Vitória, uma pergunta aqui antes de nós passarmos. A senhora, por um acaso, foi aluna da Vilhena? Estudou Winnicott, agressividade? Eu fiz a tese de doutorado com a Júnia de Vilhena. Conheço. Tá no Rio ainda, na PUC? Não, eu não estou. A Vilhena já se aposentou. E eu sou da UFRJ. Ah, legal. Não, ótimo. Eu faço meu pós-doutorado na PUC ainda. Lembrei que eu conheço ela, conheço o trabalho que ela faz, né? Excelente. Sim. Mas parabéns aí pelo trabalho. Vamos chamar o último trabalho aí, tá bom? O último trabalho de hoje aqui da nossa mesa, deixa eu achar aqui que eu passei aqui. O último trabalho aqui é o Brincando de Tentilhões, a evolução de uma perspectiva lúdica, da professora Sheila Barroso. Fica à vontade, professora, a apresentar aí o seu trabalho, né? E aí, na sequência, a gente abre para as falas do professor Glaudinei, do professor Douglas, e a minha também, né, para fechar a mesa de hoje, tá bom? Fica à vontade, professora Sheila. Um bom dia, viu? Bom dia também, professora. Só antes, vocês estão tendo retorno? Estão me escutando direitinho? Sim, eu escuto. Pronto, ótimo. Eu só vou projetar aqui. Peço licença para me apresentar aqui o trabalho. Fica à vontade. A partir do momento que eu estiver apresentando, eu não vou ter mais retorno do chat, nós me digam aí, tá certo? Se você precisar de ajuda, pronto, deu certo, né, Sheila? Pronto, deu, acho que deu. Pronto, então eu vou estar aqui dando início, tá certo? Ao trabalho, tudo bem? Posso iniciar? Pode sim, Sheila. Sim. Pronto. Primeiramente, bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Eu vou estar apresentando um trabalho intitulado Brincando de Tentilhões, né? A evolução de uma perspectiva lúdica. Eu me chamo Sheila Barroso e o trabalho tem a orientação do professor Douglas Menezes, que se encontra aqui presente. Bom, primeiramente, antes da gente apresentar propriamente dito o que a gente trouxe aqui, é interessante a gente discutir um pouquinho sobre como a brincadeira está intimamente relacionada com a nossa relação, né, com o nosso desenvolvimento, com a nossa aprendizagem. E aí, ao longo do tempo, diversos autores já vêm trazendo essas afirmações, né, da importância do brincar, que o brincar não é mais só um passatempo, né, é também uma aprendizagem. E aí a gente começa a ter uma noção de que a aprendizagem pode estar exposta à aprendizagem de diversas formas, em diversos espaços. E a brincadeira é uma dessas. Então, Piaget, Vygotsky já trazem essa ideia de que a aprendizagem, ela acaba por desenvolver aspectos sociais, em que a criança ou adolescente, né, o ser que está ali participando daquela brincadeira, ele pode sim desenvolver essas capacidades. E aí, entre outros autores também que trazem que a brincadeira ela pode desenvolver habilidades intelectuais, habilidades culturais, então tudo isso pode estar sim relacionado lá naquela brincadeira que a gente pode achar a priori simples, mas assim
todo esse viés pedagógico e de aprendizagem por trás disso. E aí cabe salientar que os pais, né, principalmente lá na educação infantil, têm que começar a ter essa visão, né, e aí como educadores, e mais esses educadores voltados ao público infantil, mostrar para os pais que aquela brincadeira em que o pai chega na escola e a criança está lá brincando não é apenas um passatempo, né, não é apenas o pai esperar deixar o aluno brincando enquanto o pai chega, mas também é um processo de aprendizagem e o pai pode levar essa brincadeira para casa. E aí a aprendizagem se estende ainda mais além dos muros da escola. Então, faz necessário a gente ter essa ideia inicial para a gente compreender o que o trabalho vai propor. Bom, dando continuidade, apresentando aqui para vocês os objetivos, né, que a gente traz aqui. O objetivo desse trabalho é apresentar a experiência vivenciada na Sala de Ciências, Fortaleza, Ceará, na oficina desenvolvida na exposição Valise e Rastros Evolutivos. Tá? A oficina tratou sobre a teoria da evolução proposta por Darwin. E aí, essa imagem que eu trago aqui para vocês é justamente a imagem da exposição, né, Valise e Rastros Evolutivos. Então, vocês podem ver por meio da imagem que essa exposição, ela não foi apenas algo de diálogo, né, numa passagem do mediador para o aluno, o público, mas foi toda uma inserção daquele público em um ambiente que retratava toda essa questão da evolução. E nesse caso, dessa exposição, foi a inserção dessa evolução, da história da humanidade, né? Então, vamos contar um pouquinho sobre os nossos antepassados. Então, como vocês podem ver aí na imagem, estava toda uma ambientação de caverna, lembrando esses aspectos. E aí, nesse ambiente, não era o mediador falando para um público sem nenhum conhecimento, né? Era mais uma contação de histórias. A gente ia contar a história dos nossos antepassados. E aí, aqui nessa imagem, a gente tem um público dos anos iniciais, né, do fundamental. E aí é importante salientar que, ao longo de toda essa exposição, a gente atendeu públicos diversos, e mais à frente eu vou tratar um pouquinho a respeito. E aí até públicos que ainda não tiveram contato com o tema da exposição, que era evolução. E esse público a gente conseguiu enxergar que eles conseguiram sair com uma base daquele assunto, uma ideia realmente científica sobre aquilo. E aí um outro ponto interessante que vale salientar é que talvez a palavra valise seja um pouco não tão familiar para muitos, mas valise, ela vai fazer referência à mala, né, à bagagem. E aí, nessa imagem, a gente pode estar vendo aqui a nossa valise, é justamente essa caixa grande aqui, essa mala, e aí dentro dessa mala eu vou ter várias gavetas, e aí dentro dessa exposição, cada gaveta dessa vai contar um pouquinho da história da evolução dos nossos ancestrais. Então, é mais ou menos para a gente ter uma ideia de onde essa oficina que a gente vai abordar, ela estava inserida, né? Dando continuidade, vou falar um pouquinho de como é que aconteceu a oficina propriamente dita. Então, na oficina, a gente buscou abordar as ideias darwinianas, né, a respeito da evolução, fazendo alusão e proporcionando aos alunos as mesmas reflexões ou reflexões similares a que o próprio Darwin chegou. Por isso que tentilhões, né, é um nome de um grupo de pássaros, né, que Darwin estudou, que é muito relacionado a ele. Então, primeiramente, na oficina, propriamente dito, a gente iniciou esse momento da oficina com uma explanação teórica, então, uma explanação bem inicial, não tão aprofundada sobre o contexto de evolução, apresentando quem era Darwin, até porque, como eu acabei de falar, né, muitos desses alunos não tinham entrado em contato ainda com essa temática, então, fazia-se necessário a gente explanar isso inicialmente, e já colher deles o que eles sabiam a respeito desse assunto, né? E muitos já sabiam muita coisa. E aí a gente começar a alinhar mais essas ideias. E aí, após isso, na oficina, a gente dividiu os alunos em equipes, em grupos. E aí, cada grupo tinha um tempo X, um tempo específico, para fazer o quê? Para se transformarem em tentilhões. Então, esses grupos, cada aluno nessas equipes, eles eram pássaros, né? Eles eram os tentilhões de Darwin. E aí, para fazer referência, na alusão aos bicos dos pássaros, e lá na ideia de Darwin, né, os tentilhões, eles apresentavam bicos diferentes, e isso que causou o questionamento de Darwin. E aí, os bicos dos pássaros eram representados por meio dessas ferramentas, né, aqui que eu trago. Então, para cada membro da equipe, a gente dava tesouras, pinças de roupa, né, pinças,
alicates, outras ferramentas que eles pudessem catar, né, colher essas sementes. E aí a gente também fornecia para cada equipe uma porção de grãos variados. Então, tinha semente de girassol, feijão, arroz, realmente grãos variados, de formas variadas, tamanhos variados. E aí esses alunos, né, nessas equipes, cada um com uma ferramenta diferente, um bico diferente, né, do seu pássaro, eles tinham que coletar o maior número de sementes possíveis. E aí esse momento foi muito divertido, porque os alunos realmente transformaram em tentilhões para entrar nessa brincadeira, o que foi muito interessante para nós que estávamos lá mediando esse momento. E aí, dando continuidade, como resultados, vale ressaltar que essa oficina, no geral, a exposição propriamente dita, né, ela ocorreu com escolas públicas de Fortaleza, aqui no Ceará, e da região metropolitana. Essa experiência, ela ocorreu no início de 2020, antes da pandemia, e vale ressaltar isso, porque as imagens mostram alunos muito próximos, sem máscara, né, mas isso ocorreu antes da pandemia, antes do período de lockdown. E aí a gente atendia por visitação, em média, 50 alunos. Então, a gente tinha 2 visitações, uma no turno da manhã e uma no turno da tarde. E aí a gente não atendia esses 50 alunos lá na oficina diretamente, a gente dividia esses alunos em 2 grupos, então 25 e 25. 25 ficavam na exposição e 25 iam para a oficina, e aí depois a gente trocava. Então, a gente atendia, em média, 50 alunos por visitação. E o público que a gente atingiu, né, como eu havia salientado, foi um público bem variado, desde lá dos anos iniciais até o ensino médio. Então, teve esse amplo público, por assim dizer. Bom, e aí a oficina também contou com 2 mediadores. Então, a cada oficina havia 2 mediadores para dar esses embasamentos teóricos, explicar como ocorreria e também para fazer essas observações. Bom, e aí, como resultados, esse trabalho, ele traz mais relatos de experiências, né? E aí a gente pôde dividir essas visões que a gente teve sobre essa oficina em 2 grupos gerais. Primeiramente, a gente conseguiu enxergar, por meio das atitudes dos alunos, o empenho que eles estavam em realizar aquela atividade. Então, mesmo os alunos que não tinham conhecimento prévio e que adquiriram esse conhecimento no momento da oficina, no momento da exposição, eles se sentiram empenhados em querer solucionar, em querer fazer aquilo. Então, foi muito interessante observar essa postura que eles tiveram. Então, esse engajamento, essa participação deles, e aí, além disso, além dos comportamentos, das atitudes deles no momento da oficina, a gente também teve as falas, né? E aí, as falas são muito interessantes quando elas são inseridas no contexto lá do tema, né, que é da evolução. E aí a gente teve falas como, não dá para pegar todas as sementes, eu não vou conseguir pegar todas as sementes, meu pássaro vai morrer de fome. Então, isso é muito interessante porque provavelmente avulsas, né, essas frases não teriam tanto sentido. Mas aí, quando a gente traz para o contexto da temática de evolução, é muito interessante porque faz, sim, referência a esse assunto. E aí, ao final desse momento, né, após a gente conseguir enxergar esses parâmetros, tanto das atitudes que eles tiveram e das falas que eles propuseram no momento, a gente também, no final, teve algumas reflexões. E aí a gente perguntava o que aconteceria com o seu pássaro se ele não conseguisse comer. E aí, mesmo os alunos que não tinham embasamento antes, eles conseguiam chegar a conclusões de tipo, eles seriam extintos? Então, tinha essas indagações, surgiram essas pontuações, o que também foi muito interessante para nós. Então, a gente conseguiu, em alguns momentos, definir extinção, né? Esse termo surgiu, além de termos como migração, que também está intimamente relacionado com a temática de evolução. Então, apesar de não ter tido um embasamento teórico tão grande no início da oficina, e esse era o nosso propósito, porque a gente queria aliar uma explanação leve, né, inicial sobre o assunto, mas também trazer muito do que eles já tinham. E aí a gente conseguir chegar nesses pontos foi muito benéfico na nossa visão de impacto, né, que a oficina teve. Bom, aí aqui a gente consegue ver algumas imagens do momento em si da oficina. Ambas as imagens, elas trazem, foram alunos de escolas da Prefeitura de Fortaleza. Então, aqui a gente tem média de 20 a 25 alunos.
E aí a gente divide esses alunos em grupo, a gente pode ver aqui, e aí a gente pode salientar também que essa atividade, ela necessita de materiais bem simples, o que pode ser facilmente replicado, né, pelos professores em sala de aula, quando aí a gente estiver retornando, né? Mas aí a gente consegue também enxergar os materiais, a participação dos alunos, a concentração deles, né, todos ali empenhados em coletar suas sementes para alimentar seus pássaros, o que foi muito interessante. Então, nessas imagens aqui, a gente pode ter essa concepção já inicial. E aí, como conclusão, a gente chega que a oficina, ela atingiu, né, o objetivo que a gente esperava, do engajamento dos alunos, da compreensão deles a respeito dessa temática, mesmo que não uma compreensão tão aprofundada, porque necessitava de mais embasamento, mas já foi algo que norteou bem eles sobre o assunto, já trouxe um bom embasamento para eles. Além disso, a gente conseguiu observar que esse momento, né, essa atividade, essa brincadeira que a gente desenvolveu, também desenvolveu a imaginação, a atenção, a criatividade, eles tiveram que se transformar em pássaros, então, imaginação foi o que teve nesse momento. Então, isso foi muito interessante também. E aí, são essas as conclusões que a gente chega a partir da aplicação dessa oficina dentro da Avalize, né? E aí, um ponto que eu trago é que, após esse momento inicial, a Avalize, a exposição em si, né, a Avalize Rastros Evolutivos, ela teve um momento presencial até relativamente muito curto, a gente estava planejando estender mais o período da exposição, mas por conta da pandemia não houve isso. E a Avalize, ela passou, né, a gente passou a preparar essa apresentação de forma online. Então, a Avalize hoje, ela se encontra de forma online, todo mundo pode ter acesso, utilizar dos materiais e dos recursos, né, que essa exposição que fala sobre a evolução humana tem. E é um material muito bom, particularmente falando. E, então, essa exposição se encontra, assim, online, até com algumas atividades lá dispostas. É claro que a oficina, propriamente dita, não teve como a gente transferir para esse formato online, mas a exposição e seus materiais, as imagens, todas encontram-se disponíveis para acesso de todos, tá? Bom, aqui segue algumas das nossas referências utilizadas e eu finalizo minha apresentação por aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado, professora Sheila. A senhora fez certinho no tempo, 15 minutos, viu? Parabéns aí pela pontualidade, assim como a professora Estela e a professora Maria Vitória. Agora eu gostaria de chamar aí o nosso querido professor Claudinei, né, e o professor Douglas para comentar os trabalhos, né? Fique à vontade. Começa com o professor Claudinei, pode ser, professor Douglas? À vontade, por favor. Pode. Professor Claudinei, depois na sequência o professor Douglas. Tá bom? Tá bom, tudo bem. Bom, gente, parabéns pelos trabalhos, 2 trabalhos maravilhosos. Fiquei super empolgado aqui, quero trabalhar com vocês. Gostaria muito de trabalhar com vocês. Comentando o trabalho da Estela, eu achei muito fantástico como uma coisa inocente como um jogo consegue trazer tanta discussão, né, tanta reflexão, ainda mais quando os próprios alunos passam por essa construção. E é muito interessante ver que a construção do jogo trouxe para a consciência muitas questões que não eram conscientes, né? Por que a gente só fala de coisas tão ruins, né? Dos momentos ruins e tal. E isso, de certa forma, trouxe uma reflexão sobre um conteúdo que já estava lá e o jogo fez esse processo de trazer para a consciência, né? Eu achei muito legal esse trabalho de vocês, achei muito fantástico. Parabéns demais. E o trabalho da Sheila também, muito legal, eu achei a atividade muito fantástica, uma coisa aparentemente simples, mas tão engenhoso, né? E a engenhosidade é exatamente você conseguir fazer coisas simples e muito eficientes, né? Então, assim, parabéns demais, Sheila, por esse teu trabalho, achei fantástico. Eu me lembrei, aí só uma referência, eu me lembrei de um trabalho de um aluno da UES, da Universidade Estadual aqui do Ceará, em 2017, que ele fez o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro para falar sobre a questão da biologia evolutiva. E quando eu vi o título do teu trabalho, eu me lembrei automaticamente porque os tentilhões aparecem no jogo, né? Você tem que fazer exatamente ajudar os pássaros, né? A fazer as migrações e as gerações e tal. Eu me lembrei muito, eu achei interessante para te passar como referência, de repente, se vocês quiserem continuar nessa linha, né? De repente trabalhar com o jogo.
o Oziel, ele conseguiu produzir, inclusive, o jogo, né? E aí talvez fosse uma referência legal para vocês trabalharem esse assunto, explorar outras possibilidades com outros recursos, né? Então ficava só essa referência. Não tenho perguntas, eu achei só fantástico, realmente queria agradecer a existência de vocês, assim, eu acho muito bom ver a utilização da brincadeira, dos jogos, dos brinquedos, né, dessa questão do aspecto lúdico. E outra coisa que eu ia comentar também para a Estela é como a gente passa sempre por essa questão de o lúdico, a brincadeira não é sério, né? Então, quando a gente convida as pessoas para participar de uma atividade de brincar, as pessoas já olham aquilo como, mas isso vai servir para nada, isso é só para perder tempo, isso é só, né? Isso é só para diversão. E quantas coisas não acontecem nesse espaço lúdico exatamente por não ser sério, né? Que você se permite falar determinadas coisas, se permite discutir determinados assuntos. Então, assim, achei muito legal esse teu trabalho, acho uma referência muito interessante de mostrar como uma coisa inocente, não séria, boba, pode trazer grandes discussões, grandes aprendizados e trazer para a consciência muita coisa que está oculta. Então, só realmente parabenizar o trabalho de vocês, maravilhoso. Parabéns, Sheila, parabéns, Estela, fiquei muito feliz. Obrigado, professor Glaudinei. Passa a palavra agora para o professor Douglas. Fica à vontade, professor Douglas. Obrigado, professor Rogério. Então, também acho que o Glaudinei me deixou na saia justa que ele já usou todos os adjetivos para qualificar esses trabalhos, que realmente foram fantásticos, né? Essa é a questão, né? A língua nesse momento nos limita. E eu estava aqui me perguntando, e até brinquei no chat, a professora Maria Vitória, a mesma professora Maria Vitória lá dos livros, ela me respondeu que era. Então, professora, parabéns pela orientação, bela orientação, trabalho realmente muito bem conduzido. E a Estela, que teve, né, à frente da escrita, da produção, naturalmente muito bem orientada. Então, realmente, como o professor Glaudinei citou aí, esse trabalho tem um componente catártico, eu diria assim, fundamental, né? Como que um elemento que, às vezes, numa primeira vista, pode ser colocado como algo assim, tão bobo, tão simples, consegue startar processos a ponto de colocar para fora questões tão íntimas e tão fundamentais na tomada de decisões da vida humana de uma maneira geral. Quando você trouxe um elemento do jogo, que foi o limbo, nossa, na hora isso me impactou de uma forma, porque frequentemente na vida universitária a gente lida com limbos. E o pior disso é que muitos de nós não sabemos o que fazer com nada. A gente escuta muito isso nos relatos universitários, né? O que é, primeiro, o que é esse nada, se o nada é algo, ou se o nada de fato é nada, e depois o que se faz com esse nada, né? Para onde se parte, o que se faz com isso, com esses elementos. E além do fato de se ter, né, combinado aí elementos que eu acho que são simples na perspectiva estrutural de recurso, como o uso de mapas mentais, por exemplo, que foi um recurso utilizado, que é fundamental, que tem uma capacidade de exposição virtual, assim, visual, perdão, bem interessante. E uma pergunta, na verdade, que eu gostaria de fazer, / sugestão, é saber se esse jogo depois ele foi disponibilizado, ou se vocês teriam interesse de formatá-lo, de disponibilizá-lo, porque pode ter certeza que eu acho que é uma ferramenta que vai auxiliar muito a condução da vida universitária, pelo menos para startar, eu acho que isso já é um grande passo, esse processo de debate, de discussão que muitas vezes não encontra um espaço estabelecido dentro das nossas vivências acadêmicas e muitas das nossas questões, frustrações, dos nossos anseios moram aí dentro dessa realidade. Então, parabenizar mais uma vez um trabalho excelente, professora Estela, parabéns, professora Maria Vitória, parabéns, e a Sheila também, que trouxe aí, da minha área, né, das ciências biológicas, esse trabalho que vem sendo feito aí com muita força, com muito afinco, que traz algo que realmente é desafiador, sobretudo nesse contexto onde a gente tem todo um debate voltado para questões científicas, às vezes de forma até a refletir sobre como a ciência vem sendo apresentada e, às vezes, com base em críticas que são, de fato, pertinentes, desse afastamento da ciência acadêmica com a ciência que deve estar no cotidiano, como diria, né, o nosso clássico Carl Sagan. A gente tem uma vida humana baseada em ciência e tecnologia e toda uma sociedade que não entende, ou que, pelo menos, não se apropria do conhecimento em ciência e tecnologia. Não que a gente precise ser cientista, né?
mas está dentro desse contexto, pelo menos no campo do debate. E aí a Sheila traz pontos muito importantes, como o fato de que conceitos como extinção, conceitos como adaptabilidade, passam a ser apropriados nesse processo aí mediado pelo jogo, utilizando o jogo como esse objeto central, eu vou chamar assim de mídia interativa, né? Embora seja uma proposta de jogo com a realidade analógica, de manipulação direta. Então, realmente é algo muito interessante, porque, mais uma vez, repetindo também aquilo que foi dito pelo professor Glaudinei, através do trabalho da Estela, é algo que, num primeiro momento, parece algo simples, na perspectiva de recurso até limitado, mas que consegue fomentar processos e trazer à tona reflexões que, talvez, se não houvesse esse primeiro chamariz, né, esse primeiro start, não acontecesse. Então, mais uma vez, só parabenizar, agradecer por vocês estarem aqui, por fazer, vou dar um repeteco, obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês se inscreverem nesse evento, com certeza são trabalhos que elevam o padrão da nossa atividade. Devolvo a palavra para o professor Rogério. Obrigado. Faço minhas as palavras do professor, né, Douglas, do professor Glaudinei aí, né, que já apresentaram as explanações aí, as devidas explanações. Gostaria de aproveitar, né, o momento e agradecer a professora Estela, a professora Maria Vitória, a professora Sheila, a professora Karen, a professora Carolina, que apresentaram os trabalhos, né. Coloquei meu contato ali, acho que o professor Douglas também pode colocar o dele, o professor Glaudinei. A gente tem que fazer acho que nesse momento é importante nós termos uma rede. Eu sempre falo isso para o professor Marcos, sempre nós estarmos interligados e trocando as nossas experiências, porque o professor Douglas já falou da ciência e tecnologia, mas é fundamental aproveitarmos esses recursos e socializarmos aí conhecimento, então a gente não avança, né? E eu tenho pesquisas no campo de teoria de jogo, o professor Glaudinei na gamificação, o professor Douglas também na gamificação, claro, estudiosos de jogos também, do brincar aí, e cada qual com uma base teórica diferente. É importante nós estabelecermos diálogos, né? Eu sempre falo, a universidade tem que criar pontes, não muros. Temos que criar pontes. Isso é fundamental. Então, muito obrigado pelo diálogo, muito obrigado mesmo. Vou salvar aqui os e-mails, vou entrar em contato, vou trocar figurinhas aí com todos vocês. Muito obrigado também a todos que participaram aí da nossa mesa, né? É sempre um prazer. E, claro, professor Douglas, às 14 nós temos a primeira mesa de hoje, às 14, né, professor Ney, professor Douglas, né? Isso aí. Então, todo mundo convidado, vamos lá, eu vou estar lá de mediador, viu? Vou estar lá apresentando o pessoal lá. Eu só queria dizer às pessoas que estão nos ouvindo que o aluno que pediu prova, e eu disse que era claro que eu faria, a partir dele assistir, né, obviamente, o que estava acontecendo na turma, e que a prova seria retirada daquilo, do movimento, do coletivo. No final, ele foi um dos que mais participou. Ele desistiu da prova. Ótimo. Nossa, é um prazer estar com vocês aqui hoje, olha, de verdade. E vou encerrando aqui, 11h30, voltamos às 14h, espero todos lá, né? E aí, desejo saúde e paz a todos, se cuidem nesse momento agora que nós estamos nessa pandemia, né? Se cuidem e saúde, pessoal, fiquem bem, bom almoço, né? E vamos lá, até daqui a pouco, viu? Foi um prazer. Pode me mandar e-mail, que eu vou mandar um e-mail para vocês também, viu? Tchau, gente. Obrigado. E um bom dia para todos. Bom evento.